Um momento de um bate-papo bem contundente, mas super necessário. Foi falado muito aqui sobre a violência contra a mulher e a fé. Quando o silêncio não é uma opção, quando o silêncio não é a resposta. Então eu queria agradecer vocês aqui por se disponibilizarem em falar conosco num tema, eu digo que difícil de acessar dentro do contexto religioso, mas eu acredito que será um bate-papo muito esclarecedor para todas nós que estamos aqui hoje. E para nós começarmos aqui esse bate-papo, eu queria começar com você, Cris. Muitas pessoas associam a violência apenas à agressão física. Pegue seu microfone, por favor. Mas a gente sabe que há outras formas sutis aí de abuso, você mencionou alguns aqui. Queria que você mencionasse para a gente como identificar esses diferentes tipos de violência que pode ocorrer ainda, já que nós estamos aqui entre quatro paredes no âmbito religioso. Eu queria que você mencionasse para a gente quais são outros tipos de violência que pode ocorrer dentro de uma igreja. Eu sei que não pode, mas não deve, mas nós sabemos que ainda é uma realidade. Boa noite, né? Tá ligado, né? Vocês estão vendo, Cris? Tá me ouvindo? É interessante essa pergunta que a Raquel faz, porque assim... Abaixo. Aumentou? O Raquel falou na hora que eu falei. Melhorou? Então tá. Aproveitando, é interessante essa pergunta que a Raquel faz, porque assim, o abuso dentro do ambiente religioso, ele vem muito camuflado de cuidado, né? E até a gente pegar o fim do que aquilo é um abuso, já está muito intrínseco, muito dentro da gente. É importante você observar, porque assim, não é dizendo que nós não devamos ter respeito pelo nosso líder, pela nossa líder, enfim. Tudo isso é bíblico e é um cuidado que a gente tem que tomar. Mas eu costumo dizer, Raquel, que líder não cuida da sua vida particular. Então tem que haver uma linha ali, né? Como que eu observo, Cris, que é um abuso? Vou falar de mim, tá? Quando eu fui perceber que eu estava sendo abusada, eu já não estava nem dentro daquele ambiente mais, né? Eu já havia me desvencilhado um pouco e estava mais que fora do que dentro. Mas assim, o abuso religioso, como ele é muito camuflado de cuidado, acaba sendo uma submissão sem limite, né? Onde o líder te ridiculariza na frente das pessoas, com forma de cuidado, fala piadas que você não pode rebater, né? Diz que é a sua liderança que está falando, então você tem que ficar quieto. Diz que se você responder, Deus irá te castigar. Diz que a palavra dele é a palavra de Deus. Eu tenho coisas comigo, né, que eu ouvi, um exemplo. Você não pode ir a tal igreja, porque tal igreja não é de Deus. Você não vai a tal igreja se eu não deixar você ir. Isso tudo é abuso, tá? Você não pode viajar com a sua família se o líder não permitir que você viaje. Você não pode faltar ao culto se o seu líder não deixar você faltar. Então, parece que é um cuidado, mas não é. Eu tive umas situações, um exemplo, de eu faltar em jejum.
e eu ser questionada. Por que que eu faltei? De eu ter que prestar fazer prestação de contas de quantos cultos eu fui. Se eu tinha ido nas regionais fazer o meu trabalho, eu não faço o trabalho. Tudo na igreja é voluntário. Mas é uma cobrança, Raquel, como se você fosse um funcionário. Gente, quem dirige igreja debaixo de um ministério grande sabe do que eu estou falando e não é uma mentira. Então, Cris, como que eu detecto? Eu era ridicularizada e depois era assim, tá aqui a Cris, um exemplo. Ela não tem nada, ela não tem nenhum gato morto para chamar dela. Bem assim, isso na frente de todo mundo. E depois olhar para mim e falar, a gente fala assim com você porque você é nossa filha e você aguenta. Então, são falas assim muito sutis, sabe? Que parece cuidado. Não chega perto dela não, porque olha esse cabelo dela, ela tem piolho. Mas fala assim, porque eu tô brincando, porque eu sou seu pai, porque eu sou sua mãe. Gente, não tem pai espiritual e mãe espiritual. Tá? Esse é a primeira linha que eles tomam para começar a abusar você. Ou abusar de você. É dizer que é o seu pai e a sua mãe. Porque, Raquel, pai e mãe ninguém responde. Pai e mãe ninguém questiona. Pai e mãe ninguém dá resposta dura. Então, quando eu me coloco nesse papel de pai pastor e mãe estoura, cuidado, porque é muito camuflado. Eu acho que as pessoas têm que ter cuidado ao falar. E assim, tem inúmeras coisas, assim, inúmeras situações que você está debaixo de um abuso e que parece que não vai fazer efeito agora, mas pode surtir um efeito muito grave na frente. Ora, Lúbia, você, toda uma experiência ali no âmbito pedagógico, desenvolvendo experiências e situações com mães, crianças, adultos. E eu queria que você falasse com todas essas experiências que você tem, como você sempre diz que sente a mãezinha na sua frente sempre, e de repente sente uma mãezinha lá em situação de violência. Como é que você consegue demonstrar nesse ambiente escolar ou religioso que tem essa pessoa que sentou na sua frente, de repente, numa reunião, você foi passar o parecer de um aluninho ali, e você percebe que o parecer do aluno, nesse momento, não é tão importante. Você visualiza que ela está aí num ciclo de violência. Como é que você consegue ter esse feeling deste momento, que essa mãezinha que foi ser atendida por você, está nesse ambiente de violência, e a gente também traz para dentro da igreja. Chegou uma pessoa para ser atendida pela pastora Rosa, por exemplo, você vai dar aí um direcionamento espiritual e você olha para aquela pessoa e você fala, poxa, eu não consigo falar com ela agora disso, eu preciso tratar isso primeiro, porque ela está num âmbito de violência. Como é que a gente consegue ter esse feeling para distinguir isso no momento? Oi, gente, boa noite, para quem eu não cumprimentei ainda. Eu acho que eu falei com quase todo mundo aí. Bom, eu vou tentar ser breve, porque dar microfone na mão de professor é um pouco complicado, né? Gente, pelo amor de Deus. Cadê a placa de produção? Eu trouxe alguns dados, mas antes, vou falar primeiro do ambiente escolar, tá? Quando já aconteceu por várias vezes, né, a gente receber famílias lá para conversar sobre o pedagógico de alguma criança, e a gente detectar essa situação, sim. Na maioria das vezes, como que isso acontece? Como que isso se dá? Né? A mãe chega sempre acompanhado do agressor. É muito difícil essa mãe chegar na escola sozinha. Se a escola contacta, olha, eu preciso que você venha até a escola, que a gente precisa conversar sobre o Joãozinho. Né? Aí vem o marido, o dito cujo, né, esposo, e a mulher, ou o companheiro, seja como for. E raramente
essa mãe consegue se expressar. A gente começa a perguntar qual a minha abordagem com essas famílias. Para eu entender como que aquela criança se apresenta lá na sala de aula, primeiro eu preciso conhecer o contexto dessa criança. Aí a gente começa a perguntar como que é em casa, com quem que mora, tem todas essas questões, né? E a partir daí a gente percebe que essa mulher é sempre silenciada. Quem sempre responde é o companheiro, é o marido que está ali e nunca a esposa. E quando ela começa a querer falar, aí ele imediatamente já começa a cortar. Então ali eu já começo a olhar se tem algum tipo de marca, eu já começo a ver se tem algum arranhão, e a gente já chegou de ter momentos a gente pedir para que ele tomasse uma água, porque no meio da conversa ela começava a chorar copiosamente, e eu tenho que pedir para ele sair um pouquinho, para eu conversar só com a mulher, né? Então são esses pontos que eu consigo pegar na escola, no âmbito escolar. Né? E é muito comum também, como a Cris falou muito bem aqui, no âmbito religioso. Eu trouxe alguns dados, não sei se a Bia consegue colocar para mim. Pode passar, Bia. Vou tirar essas partes da frente que não diz respeito agora. Pode passar. Pode passar. Ó, as cidades de onde mais partiram as denúncias são, em sua maioria, capitais. Dos 10 municípios com maior número absoluto de relatos, 7 são capitais. São Paulo, onde a gente se encontra, Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, Salvador, Fortaleza e Belo Horizonte. Nessa ordem. Então, se é nessa ordem, São Paulo está em primeiro lugar. Né? Pode passar, Bia. Ali está muito pequenininho. E eu, para variar, né, Raquel, posso ficar em pé? Vou te atrapalhar um pouquinho o seu cenário aqui, porque eu estou sem óculos, eu esqueci o óculos. Ali nesse infográfico, do Disque 100, tá? E são denúncias envolvendo líderes religiosos. Então, ó, por negligência, 25,71%. Violência psicológica, 22%. Violência sexual, 17,67%. Violência física, líderes religiosos, tá, gente? Violência física, 10,05%. E aí vai, ó, abuso financeiro, discriminação, violência institucional e por aí vai vários outros tipos de abuso, né? Como já dito aqui nessa noite. Então, sim, são temas, são assuntos que precisam ser ditos. E eu eu tenho certeza que não muda muito do âmbito escolar para o religioso. Porque essa mulher, no primeiro momento, ela vai estar acuada. Né? Então, o abusador ele sempre vai acuar ainda mais. É muito difícil você ter aquele momento só. E quando percebe, a gente precisa tomar algumas atitudes. Né? A gente viu um vídeo aí que antecedeu o nosso talk show, falando que ela, até então, ela não pediu nenhuma orientação a nenhum líder religioso, mas ela tentava se conduzir para sanar essa violência que ela estava inclusa, tentando fazer cursos, né? Vamos tentar fazer um curso de casais aí para ver se muda aí o nosso relacionamento. Se nesse caso, citando o caso dela, ela fosse pedir uma orientação para um líder religioso, e esse líder falasse para ela que ela deveria permanecer porque o amor tudo suporta, né? Como é que a gente consegue diferenciar uma orientação espiritual de uma imposição nesse caso? Ela está no ciclo ali de violência, independente de que violência ela esteja passando ali, porque a gente acaba de visualizar os números. Como é que a gente consegue diferenciar isso? Aí eu faço essa pergunta para você, já que você já deu essa largada. Eu parto do princípio que é o seguinte. Primeiro a gente tem exemplos na Bíblia, como Cristo orienta que nós devemos tratar a mulher. Já é o principal, né? Temos também o fato como que eu posso explicar? Me deu um branco agora da palavra. Mas enfim, voltando à linha do raciocínio, hoje eu já vivenciei isso, não na minha vida particular, mas foi muito dito aqui a questão dos bastidores, né? E eu participo desses bastidores desde os meus 12 anos de idade. Então é muita coisa que a gente viveu e viu. E acontece sim, de muitos líderes orientar que, como a Raquel disse, o amor tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, você tem que aguentar,
Deus abomina o divórcio, Deus não aceita isso. Sim, Deus abomina o divórcio. Sim, o versículo é verdadeiro. Mas a palavra de Deus também nos orienta que a gente deve respeitar as leis. Né? Que a Bíblia nos orienta que a lei precisa ser respeitada, as autoridades. E o que a lei diz relacionado à questão ao abuso contra a mulher, ao tipo de violência contra a mulher? Então, como que eu faço essa separação do líder religioso? Aí vai um alerta para cada um de nós. Eu vou buscar, sim, acolhimento, eu vou buscar ajuda, eu vou buscar direcionamento. Mas tá, o direcionamento está à luz da Bíblia? Ou é um jogo de interesse? Ou é uma situação para abafar um escândalo, talvez? Porque talvez a irmãzinha lá no fundinho não vai escandalizar tanto, mas se for alguém de nome. Eu já vivenciei vários casos que líderes falaram assim, olha, não, vamos abafar aqui, vamos botar panos quentes para não causar escândalo. Mas tá, mas e o Todo-Poderoso, né, Cristo, Deus que vê tudo, isso daí não importa, a gente só abafa e tá tudo certo? Então eu, Núbia, penso que se chegasse a mim, a minha orientação, primeira coisa, oraria com essa mulher, falaria com Deus. Segunda coisa, orientaria a buscar os meios legais. Existem vários pontos que depois mais para frente a gente vai falar um pouquinho sobre, mas existem vários caminhos que a gente pode percorrer à luz da Bíblia, sem estar pecando ou sem estar indo contra os preceitos da igreja, para estar protegendo e orientando essa mulher. Cris, eu acho que você pode falar para mim melhor sobre essa temática. A culpa, vergonha. Acho que essas duas temáticas aqui, a gente impede um pouco a mulher de falar, de denunciar, principalmente quando se trata de fé e família. Como é que essas emoções dela podem impactar ela denunciar ou buscar ajuda no momento que ela está inclusa nesse ciclo? Você usou duas palavras muito interessantes, a culpa e a responsabilidade. Eu não gosto da palavra culpa. Porque a partir do momento que eu digo que eu tenho culpa, eu assumo uma situação que talvez não está sob o meu domínio. Mas eu gosto da palavra responsabilidade. Para a mulher é muito difícil dentro da igreja, porque, primeiro que essa mulher é aquilo que eu disse anteriormente, ela vai ser julgada pelas próprias mulheres. Não existe ninguém mais machista na sociedade do que as mulheres. As mulheres, elas falam do machismo, elas falam que os homens são opressores, elas falam, mas as mulheres são as pessoas mais machistas que eu, pelo menos, conheci dentro da minha experiência. Por quê? Eu faço denúncia sobre abuso hoje, escrevi um livro sobre, e eu faço caixinha de pergunta. E numa das minhas caixinhas de pergunta, eu tenho certeza que foi mulher que fez um fake, entrou na minha página, me escurraçou, dizendo que eu era louca, que eu era maluca, que eu tinha que parar de falar essas coisas, não sei o quê, que eu estava trazendo escândalo, que não sei o quê. Olha só. Então, assim, é muito difícil para a mulher, primeiro, que dependendo dessa mulher, ela não vai ser bem vista por outras mulheres, entende? Então, ela se sente, talvez envergonhada de falar, porque ela caiu num erro. Talvez de confiar em uma liderança, de confiar porque a pessoa disse que era um pastor. Diz, não é um pastor. Entende? Eu acho que nenhuma mulher que procura orientação pastoral, ela vai lá procurar o pastor porque ela quer alguma coisa. Ela vai procurar orientação. Então, assim, a situação é muito delicada. Por quê? Porque a partir do momento que ela sofre esse assédio, principalmente quando parte de uma liderança, é a palavra dela contra dele. E assim, Raquel, é triste, porque as pessoas escolhem o lado poderoso e não o lado verdadeiro. Então, se esse cara tem poder, se esse cara tem nome, se essa pessoa tem poder de caneta, poder de tirar, poder de arrancar, poder... Não vai. Porque é um sistema muito forte. Entende? Eu atendo mulheres, eu tenho amizade com mulheres que caíram na lábia
desses homens poderosos que elas simplesmente se calaram, entraram em depressão, tomam remédio, passam em psicólogo. Por quê? Porque ela não vai denunciar. É triste falar isso. Tem mulher que corre risco de vida, dependendo da pessoa que aconteceu. Então ela não vai falar. Então é muito difícil de uma mulher falar sobre esse assunto. E quando ela fala, você pode ter certeza que ela já procurou todas as ajudas possíveis e impossíveis. E nós, mulheres, precisamos urgentemente olhar para as mulheres com um olhar de cuidado e de mulher cristã. Eu vou pegar um gancho nessa sua fala já, aproveitando que você está falando para as mulheres olhar, né, com um olhar cristão. Como é que a gente pode ir na contramão disso? Já que você citou que há um ciclo poderoso que cala as mulheres, os mais poderosos calam os mais fracos, as mais fracas no caso. Como é que a gente pode ir na contramão de tudo isso? Como é que a igreja, né, nós que estamos aqui agora, pode agir ativamente para proteger essas mulheres e mostrar que, de fato, o silêncio não é o caminho, o silêncio não é a resposta, o silêncio não é a palavra. Eu só tenho uma palavra: acolhimento. Não há acolhimento. E acolhimento sem julgamento. Porque ela pode ter entrado em uma situação de vulnerabilidade. Principalmente, entendeu? Ela pode entrar numa situação porque ela passou por um divórcio. Uma mulher divorciada, ela está vulnerável. Ela pode ter ficado viúva, uma mulher viúva fica vulnerável. Ela pode ter um casamento ruim e ela está vulnerável. Então, aproveita-se dessa vulnerabilidade dessa mulher e depois coloca essa mulher como a mulher que não presta, a mulher que derrubou o ungido de Deus. Toda essa falácia é só falácia, não é uma verdade. Porque, Raquel, eu faço mentoria com um pastor e ele falou uma frase muito interessante. Ele disse assim, ó: nós temos que ser homens. E ele estava ministrando para homens tão cheios de Deus e tão cheios do Espírito Santo, ao ponto de o nosso amigo ter a confiança de que eu posso dar banho na mulher dele sem ter ereção. Esse é o nível que eu tenho que ter. Por quê? Meu marido ficou no dia assim, ele falou, como pode isso? Eu falei, se um pastor não pode olhar para uma mulher numa situação de vulnerabilidade sem ter prazer por ela, ele não pode ser médico, ele não pode ser enfermeiro, ele não pode ser alguém da saúde, porque essa mulher pode entrar na sala dele e ela vai ter que ficar nua. Ele não pode ser um ginecologista. Então, há uma situação de vulnerabilidade dessa mulher, mas assim, a palavra é acolhimento sem julgamento com amor. Vou falar uma respeito. Não, eu só quero complementar algo. Ela está falando, eu estou ouvindo, lembrei de um caso que aconteceu na escola de um pastor. Alguns anos atrás eu me voluntariei para dar aula de ser professora de informática num curso para adultos, né? Pessoas que precisavam entrar no mercado de trabalho, que não teria tanta condição, e eu me voluntariei e fui ser professora de informática dessas pessoas. E uma das mulheres que tinham se inscrito nesse curso, ela ficou toda animada, ela era mãe de uma aluna, toda animada, e ela ia todo dia buscar a filha dela. Ela falava assim, professora, quando que vai começar o curso? Eu estou ansiosa. Então, começou o curso. Naquele dia que iria iniciar as aulas, era uma quarta-feira, se eu não me engano, eu recebi uma ligação na escola do marido, que era pastor dessa mãe, né? E ele falava assim, eu quero saber quem é que vai dar aula para minha mulher. Se é um homem ou se é uma mulher. E eu lembro que a coordenadora do curso veio correndo e falou, eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Tem um louco, ela falou assim, tem um louco na linha, querendo saber. Eu falei, deixa eu falar com ele. Aí falei, conversei. Não, porque se for homem ela não vai. E ela só vai participar se eu puder entrar
e participar dessa aula juntamente com ela. Senão ela não vai participar. E eu falei com ele, não, tudo bem, o senhor pode entrar, o senhor pode participar, porém, o senhor vai precisar fazer inscrição e fazer o curso junto com ela. E ali ele foi ao curso, fez todo o curso. Porque ele queria fazer o curso? Não, porque ele queria estar, como que eu posso dizer? Oprimindo aquela mulher, né? E depois, em outro momento, eu a chamei, a gente conversou sobre, ela falou assim, eu não tenho como sair disso. Eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Ele é da igreja, ele é o meu pastor. Ele era o pastor da igreja. E para onde eu vou? Então, assim, quando a gente fala sobre esse tipo de assunto dentro das igrejas, não é só pelas pesquisas que a gente olha. Não, é aqui, é perto da gente. Acontece a todo tempo, a todo momento. E a gente precisa estar atento aos sinais, como o Cris disse aqui. São coisas que talvez não vão estar escrachadas, mas são sinais que já começam a ser emitidos, que a gente precisa estar alerta e esperto, né? Então acontece muito, a gente precisa estar atento. Deixar claro, né, que a gente não está expondo e nem querendo falar mal da igreja. Na verdade, a gente está trazendo um alerta aqui, porque existem mulheres sim, que sofrem caladas, como este caso que vocês viram aqui, é uma pessoa do meu convívio, e foi a primeira mulher que Deus colocou na minha vida. Então, assim, se a gente for relatar aqui, eu sei que podem surgir gatilhos, e eu não quero ninguém falando que a conferência Mulheres em Essência foi falar mal de pastor que estava em cima de mulher. Não é isso. A gente está abrindo os olhos de mulheres que sofrem caladas. Trazendo aqui, até para a sua fala, Cris, e para a sua fala, Luber, você falou muito sobre acolhimento. E eu queria que você falasse para a gente. Muitas mulheres são dependentes emocionalmente, como a Lu falou agora. Como é que eu vou sair disso? Porque ele é o meu pastor. E outras são dependentes financeiramente. Veio de longe, como a gente viu no vídeo, veio de longe, não tinha o que fazer, não tinha da onde suprir, o que vão falar de mim? Então, é uma dependência emocional e financeira. Como é que a gente pode, vou usar a sua palavra, acolher? Como é que a gente pode ajudar? Como é que a gente pode socorrer essa mulher sem julgamentos, para que ela não se sinta desamparada? Ah, tudo bem, eu vou sair desse ciclo, eu vou denunciar, mas e aí? Vão me olhar com cara torta? Vão olhar para mim, vão me chamar a safadinha? Ah, mas, né? Como é que a gente pode abraçar essa mulher e falar, não, vem cá, você não precisa ficar neste lugar, mesmo que você esteja nesses dois âmbitos aí de dependência. A gente te acolhe, a gente te ajuda, a gente faz você recomeçar. Bom, primeiro que eu quero agradecer a pastora, porque pesa, né, pastora? Pesa, parabenizar a senhora, o pastor, por não ter medo, sabe? De que as pessoas ouçam aquilo que acontece mesmo. Porque Jesus, ele nunca escondeu nada. Jesus, ele nunca escondeu nada, né? Então, parabenizar o pastor Camilo, a pastora, Deus abençoe vocês. De início choca mesmo, assim, né? Mas eu costumo dizer, Raquel, que ferida para ser curada, ela tem que ser arrancada a casca. Aí a gente arranca a casca, se aquilo tem que sair, a gente vai colocando remedinho lá e vai sarando. Então, não é... Primeiro que a igreja não precisa de ninguém para defender a reputação da igreja. Tem um grupo de crente aí que eles querem defender Jesus. Jesus não precisa de defensor, porque Jesus não faz nada disso. E aqui nós estamos falando de pessoas que não conhecem Jesus. Porque esse tipo de gente que faz isso dentro da igreja, eles não conhecem Jesus. Eles falam de Jesus, ministram sobre Jesus, estudam sobre Jesus, mas eles não têm nada de Jesus. Então, não é uma fala contra a igreja nem contra pastor, porque esse tipo de gente não é pastor. Então, é bom deixar claro isso. Eles não são pastores, eles não são crentes, eles são pessoas que estão na igreja, só. Agora, existem homens sérios, mulheres sérias, pastores que são pastores de fato. Eu conheço muito homem sério, muito pastor sério, muito pastor que ouve mulheres sem julgamento, ele e a esposa. Eu sou amiga de pastores maravilhosos.
Quero dizer para vocês aqui que a igreja de Jesus, ela é séria, imaculada, não tem mancha. Esse povo não é da igreja, está na igreja, mas não é parte do corpo. Então é muito bom deixar claro isso. Ah, mas é muito poderoso. Não interessa, não é parte do corpo. Entende? Então assim, Raquel, acolher essa mulher é importante. Eu tenho que ter muita responsabilidade para falar para uma mulher sair de um relacionamento. Porque envolve filhos, envolve sentimento, envolve anos de casamento, envolve toda uma história. Então, eu sou da seguinte conclusão: eu acho que toda pessoa que quer mudar, ela muda. Eu acredito na mudança do ser humano, senão não trabalharia com o que eu trabalho. Então eu acredito que tem homem que muda, eu acredito que tem mulher que muda, eu acredito que tem ser humano que muda. Eu não estou aqui para fazer apologia ao divórcio. Não. Porque eu já fui divorciada e dói. E a igreja vira as costas para você e você vira uma marca, entendeu? Com um alvo em você, que as mulheres acham que você quer o marido dela, que agora você é um perigo da igreja, que agora as pessoas te olham de uma forma que, agora ela tá vulnerável, ela vai dar de cima de todo mundo. Então assim, gente, a gente precisa ser madura para escutar e para... Bebe água se você não conseguir engolir, entendeu? Para você conseguir engolir. Porque eu não estou falando para criança aqui, nós estamos falando para mulheres. Eu não estou falando para adolescente, eu não estou falando para menininha que não sabe. Não, a gente somos mulheres, a gente sabe o que acontece. Entende? Então a gente precisa de parar, de colocar essa blindagem naquela igreja e de falar assim, não, aqui não acontece. Acontece sim. Sim, Deus, aleluia. Acontece. E a gente tem que ter maturidade para falar, acontece, mas a gente vai tratar isso aqui. Então é isso que a gente precisa de fazer. A questão, Raquel, existem homens sérios, mulheres sérias, pastores seríssimos, entendeu? Eu acho que existe, eu acredito que existe. Eu convivo com homens que são sérios, entendeu? Homens sérios, mas eu quero deixar uma coisa clara, que esse tipo de gente, eles não são do corpo. Com todas as letras bem assim, garrafais. Pode ter poder, pode ter dinheiro, pode ser presidente, pode ser o que for. Não faz parte do corpo. Então, o acolhimento é importante. Não vamos fazer apologia ao divórcio aqui. Ninguém está fazendo apologia ao divórcio aqui. E nem a rebelião contra pastor. Eu estou dizendo para vocês assim, uma mulher precisa ser ouvida. O porquê que isso acontece? Quanto tempo isso acontece? Né? Você acha que esse homem pode mudar? Esse homem tem que ser chamado. Esse homem também pode estar doente. Ele tem que ser tratado. Eu sou a favor de tratar a família. Eu cuido de casais que se agridem. E eu falo para eles, vocês precisam de mudar. Eu não posso falar para eles, se separem. Não. Eu tenho crianças envolvidas nesse casamento. Eu tenho uma responsabilidade, entendeu? Então assim, eu acho que tratamento... Desculpa, encontro de casal não resolve problema. Jantar de casal não resolve problema. O que resolve problema é tratamento, é sentar, olhar olho no olho e falar, rapaz, vira homem, você tem que parar de bater na sua mulher, porque o nível de homem que você é o nível de homem que a sua filha vai casar. Porque a forma que o seu marido, que o seu filho vê você tratar o seu marido, a forma que o seu filho, a sua filha vê você tratando o seu marido, a sua esposa, é isso que você está ensinando para o seu filho e para a sua filha. É assim que é um casamento. Você vai ter um filho agressor, você vai ter uma filha agredida, você vai ter uma filha que vai se submeter a um casamento agressivo. Então eu tenho que trazer a responsabilidade para esse casal, dele olhar e falar... Eu posso não mudar nem por mim, mas eu preciso mudar pelo menos pelos meus filhos. Então é trazer esse casal para a responsabilidade. Ninguém quer que você se separe aqui, mas assim, também ninguém quer que você fique apanhando, minha filha. Entende? Então assim,
Procure o seu pastor, procure sua pastora, procure orientação, procure mentoria. Não resolveu? Delegacia, filha. Porque para homem bom existe delegacia. É isso. Falando aí, pedir ajuda, Lúbia, quais são os caminhos práticos aí de uma mulher pedir ajuda? Como é que funciona a denúncia? Como é que são as redes de apoio? Fala um pouco pra gente, você já atuando aí nessa linha de frente até da coordenação e fazendo toda essa parte com o âmbito de violência doméstica no negócio. A Bia vai colocar lá para mim de novo. Antes um pouquinho, Bia. O anterior. Deixa aí um pouquinho quando eu falo. Só fazendo um adendo à fala da Cris, nós temos aqui jovens, né? Mulheres que já tiveram relacionamentos, mulheres que estão em relacionamento, e nós temos as nossas jovens ali atrás que ainda não se casaram ou têm um relacionamento, né? E ainda, né? Isso aí. E por que é importante essa fala dentro das igrejas? Gente, várias denominações, não vou citar nenhuma aqui, né, mas não cristãs, não evangélicas, vamos colocar dessa forma, todos eles se aprimoram naquilo que eles acreditam. E vai que vai. O povo evangélico, muitas das vezes, nós evangélicos, vou me incluir, a gente peca por falta de conhecimento, a gente sofre por falta de conhecimento. As universidades, as escolas, hoje eu coordeno uma escola do jardim ao 5º ano, são crianças de 4 a 10 anos. A escola que eu trabalho, o currículo que chega para ser trabalhado lá, está lotado dessas coisas, dessas ideologias, de tudo isso. Então, se lá fora está todo mundo se munindo, por que a igreja não pode falar? Por que a igreja não pode se alertar? Né? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Aqui sim é o lugar de falar. Não é na USP, é aqui que a gente tem que falar. A gente não acredita aqui, não é a nossa verdade, a base bíblica, é aqui que a gente tem que falar. Né? A gente precisa. Agora eu pergunto para a Raquel, eu precisava, amiga, eu precisava. Eu estou me contendo aqui, né? Mas vamos lá. No Brasil, não sei se vocês leram ali, a Bia já tirou, no Brasil 21 milhões de mulheres sofrem algum tipo de agressão em 12 meses. Em um ano, 21 milhões de mulheres sofrem. Então é um dado que a gente precisa estar alerta. Pode passar, Bia. Agora, a gente fez de tudo, como a Cris disse aqui, de tudo que poderia ter sido feito. Pediu aconselhamento, foi até a pastoral, tentou a terapia, conversou, mudou postura, fez tudo. E mesmo assim não resolveu. Nós temos alguns caminhos, né, que a sociedade, que os governos nos oferecem aí. Um deles eu coloquei ali, ó, como denunciar e os canais que a gente pode dar acesso. Esse daqui depois, as mulheres que são daqui da Beré, eu posso estar compartilhando com vocês também no grupo, tá? Plataforma Mulher Segura. Eu gostaria que a Bia clicasse nesse link e abrisse, por favor, rapidamente, que aí eu consigo falar. Não está abrindo o link? Clica nele. Ah, porque você baixou em PDF. Tá. É porque eu tinha feito em outro formato, só que aqui o computador não leu o formato. Eu tinha já colocado o link para acessar, para vocês verem o caminho. Mas vamos lá, a Plataforma Mulher Segura é um site, lá tem todo o passo a passo. É muito simples. Você lê lá, já é muito autodidata já, os sites, tá? São Paulo para Todas, é um governo do Estado. A Defensoria Pública, o Centro de Defesa e de Convivência da Mulher. São canais. Pode passar o próximo, Bia. Além desses, nós temos a polícia, SAMU, caso você encontre uma mulher numa situação de agressão, sendo agredida, ou lá passando mal, não é para pegar o celular e filmar, né, meu irmão? Pega lá e já liga para a polícia, liga para o SAMU, dá um jeitinho, tá? 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, e o Disque 100, que é do Direitos Humanos, que também recebe esse tipo de denúncia contra a mulher, tá? Então são vários caminhos. Tem sites que você vai observar que tem até casa de acolhimento. Então a mulher não tem para onde ir, não tem como se bancar. Como que eu vou fazer? Tem jeito, tem as casas de acolhimento.
tem as redes de acolhimento do governo para ajudar essas mulheres. O que não pode é ficar do jeito que está, tá bom?